Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Fausto Roberto, esse é o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu faço vídeos principalmente sobre investimentos em bolsa de valores e educação financeira. O Brasil ainda é muito carente de uma boa educação financeira e é por isso que tem tanta gente em situações muito difíceis. São pessoas endividadas, são pessoas com o nome no SPC, no Serasa, gastando muitas vezes muito mais do que ganham, pagando juros abusivos e cada vez se afundando mais. Então, se você conhece alguém desse tipo, recomende o meu canal para essa pessoa, para que essa pessoa busque uma educação financeira melhor e venha a sair dessa situação complicada. A gente sabe que ter dívida é algo muito ruim. E o assunto do vídeo de hoje é fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Mas o que são esses fundos imobiliários? Bom, a gente pode falar fundos imobiliários ou FIIs, que é a sigla para Fundos de Investimento Imobiliário. Esses fundos de investimento imobiliário, basicamente, eles investem em imóveis. Então o que ocorre? O gestor ele compra um imóvel, vamos fazer uma suposição aqui, de um imóvel que custa 10 milhões de reais. Ele divide esse imóvel em cotas. Então se a gente dividir para chegar num valor ali de 100 reais por cota, esses 10 milhões de reais a gente precisaria dividir em 100 mil. E aí a gente teria 100 mil cotas de 100 reais. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. O gestor faz a gestão propriamente dita desse imóvel, fica com 5% dos aluguéis e os outros 95% ele é obrigado a dividir igualmente por cada cota para os acionistas. Esses fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores e são registrados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Essa CVM funciona como se fosse uma polícia da Bolsa de Valores. Ela que vai fiscalizar se não só esse fundo imobiliário, mas qualquer outro ativo da Bolsa está fazendo as coisas corretas. Esses fundos imobiliários eles são negociados através de um ticker. Esse ticker é composto por 4 letras e 2 números. Os 2 números finais vão ser sempre 11, mas não confunda com units e ETFs, porque as units também têm final 11 e ETFs também têm final 11. Então, quando você for investir, faça uma boa pesquisa para já não fazer uma cagada e investir, achar que está investindo em um fundo imobiliário quando está investindo em um ETF ou investindo em uma unit de uma ação. As cotas são negociadas na Bolsa de Valores e se você sabe comprar ações, você também sabe comprar cotas de fundo imobiliário, porque o processo é exatamente o mesmo, você só vai mudar o ticker. Os fundos imobiliários apresentam algumas vantagens em relação às ações, que são a previsibilidade no recebimento dos dividendos, dos proventos, já que são contratos de aluguéis, eles distribuem 95% de tudo que eles arrecadam mensalmente e além disso a previsibilidade é muito maior porque os contratos de aluguéis são longos, são contratos de 5, às vezes 6 anos, 3 anos, então eles têm uma previsibilidade muito maior. O gestor desses fundos imobiliários ele é obrigado a distribuir 95% de tudo que é arrecadado no fundo com os seus cotistas. Os outros 5% ele vai utilizar para fazer a gestão e também para pagar o pessoal dele. Esses 95% de dividendos que são distribuídos por cota, eles são isentos do imposto de renda. Ou seja, se você receber R$1 de uma cota, ele já está isento de imposto de renda, você não precisa se preocupar com nada. Diferentemente de investimentos tradicionais em que você precisa pagar
27,5% de tudo que você ganha com aluguel. Já quando você vende uma cota de fundo imobiliário com valorização, aí sim, aí você tem que pagar imposto de renda. Esse imposto de renda está na casa dos 20%. Então, se você comprou uma cota de fundo imobiliário a R$100 e vai vender ela a 150, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre esses R$50 de valorização que você teve. E o que a gente deve olhar em um fundo imobiliário antes de investir, antes de comprar as cotas? Primeiro, o que eu sempre olho? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar a liquidez. Por que a liquidez é importante? Porque toda vez que você quiser comprar ou vender o seu fundo imobiliário, o mercado vai estar disposto ou a comprar ou a vender. Fundos imobiliários que têm uma liquidez muito baixa, é difícil de você comprar ou vender. Aí você vai ter uma dificuldade nessa questão. Então busque ativos com uma boa liquidez. Vários inquilinos, isso é uma coisa que eu também olho. Se o fundo imobiliário possui diversos inquilinos. Um fundo imobiliário que tem apenas um inquilino, ele é preocupante. Fuja desse tipo de fundo. Por quê? Se esse cliente ele decide se mudar do fundo e ir para outro tipo de imóvel, ir para outro fundo imobiliário, dificilmente esse fundo imobiliário vai conseguir alocar de maneira correta, de maneira eficiente os ativos deles. Um caso desse aconteceu recentemente em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde a Petrobras era inquilina de um fundo imobiliário e ela decidiu abandonar o imóvel no final do contrato e o imóvel está vazio, acho que está vazio até hoje. Olhe também a qualidade e a localização dos imóveis. Quanto mais diversificado, melhor. Quanto mais imóveis e quanto mais regiões estiverem esses imóveis, melhor. Procure então fundos imobiliários que tenham imóveis no sul, no norte, no nordeste, no sudoeste e por aí afora. Por quê? Se acontecer um problema em uma região específica, o fundo imobiliário vai ser menos afetado. E olhe também o preço. Quanto mais barato você comprar o fundo imobiliário, melhor. Então olhe lá o preço por valor patrimonial. Se ele estiver abaixo de 1, é muito bom. Então, claro que isso não pode ser olhado isoladamente, mas é um fator muito preponderante para que você opte por investir em fundo imobiliário. Como eu faço para investir em um fundo imobiliário? Primeiro de tudo, você tem que ter uma conta bancária. Aí não interessa se é bancão ou se é uma fintech dessas aí, não interessa. Se você tendo dinheiro lá no banco, não interessa o banco, tá ótimo. Segunda situação, você tem que ter uma conta aberta em uma corretora. Também não interessa a corretora, Clear, Rico, XP, que faz. Beleza, você vai pegar esse dinheiro da sua conta bancária e vai mandar lá para a sua conta na corretora. Com o dinheiro na corretora, você vai abrir o seu home broker, vai digitar o ticket desse fundo imobiliário e vai fazer a compra. A partir daí, você já é acionista, já é um cotista desse fundo imobiliário. E para mim, o mais interessante de tudo, no próximo mês você já recebe dividendos referentes a essa cota que você acabou de comprar. Então vejam que é muito interessante, você já vai começar a receber no mês subsequente, diferentemente das ações, que muitas vezes você tem que esperar 6 meses, 8 meses, 1 ano, já que o pagamento dos dividendos das ações ele é muito sazonal. Esse dinheiro cai na sua conta da corretora, a mesma conta que você mandou o dinheiro para investir. Aí tem duas situações, ou você pode fazer novos investimentos, ou você pode sacar esse dinheiro lá para sua conta bancária e gastar ele com o que você quiser. E se eu quiser vender essa cota de fundo imobiliário, é o mesmo processo. Você vai entrar na conta da corretora, vai entrar no home broker, vai achar lá o investimento que você fez, vai clicar em cima do ativo, só que em vez de compra você vai colocar venda e aí vai vender. Quando cai esse dinheiro, se for em horário comercial, ele cai na hora.
cai na sua conta da corretora e da conta da corretora você pode mandar a qualquer banco que você quiser. Vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários. Desvantagens para mim tem muito poucas. Então vou falar aqui primeiro as vantagens. Investir com pouco dinheiro, isso aqui para mim é preponderante e é o que me fez investir em fundos imobiliários. Porque eu já pensei em adquirir um imóvel residencial, já pensei em adquirir um imóvel comercial para alugar, mas é tudo muito caro. Um apartamento hoje aqui na região que eu moro deve estar em torno de 300 a 350 mil. Uma sala comercial, 100, 200, até mais. Então fica difícil, né? Fatalmente eu iria ter que financiar esse imóvel e ia pagar juro em vez de receber juro. Com os fundos imobiliários não. Toda vez que eu tenho dinheirinho sobrando, eu já consigo investir e no mês seguinte já receber aluguéis provenientes desse investimento que eu fiz no mês passado. Então sobrou lá 200, 300 reais, até 10 reais mesmo eu já consigo investir. Tem fundo imobiliário aí de 10 reais. Não preciso lidar com o inquilino. Isso aqui também é muito interessante. Uma vez que eu investi em um fundo imobiliário, eu não preciso me preocupar com o inquilino. Minha posição como acionista é só comprar as cotas e ir acompanhando os indicadores financeiros. Toda essa parte de inquilinos, de imobiliária, de manutenção, fica tudo a cargo do gestor. Por isso que ele tira aqueles 5% lá da renda dos fundos para ele e para a equipe dele. Uma outra vantagem é em relação à vacância. Uma vez que eu tenho apenas um imóvel e apenas um inquilino, se esse inquilino sair do imóvel, no próximo mês eu já não recebo. Nos fundos imobiliários não. Uma vez que eles investem em diversos ativos, esses ativos têm diversos inquilinos, saindo um inquilino ou dois, não faz muita diferença para o fundo imobiliário. Uma outra vantagem está em relação à rentabilidade, que se comparada aos imóveis físicos é muito maior, já que são imóveis de alta qualidade, são lajes corporativas, são grandes galpões logísticos, são shoppings, são lojas, são agências bancárias. Uma outra vantagem está na liquidez, uma vez que se você tiver 100 cotas e precisar vender 5, 6, 7 cotas, não interessa, você pode vender apenas essas cotas e quando você tiver disponível, você tiver tranquilo, você pode recomprar essas cotas sem nenhum problema. Quando você tem um imóvel físico, você já não tem essa possibilidade, já que você não pode vender apenas uma parte do apartamento, ou uma parte do terreno, ou uma parte da casa. Você fica livre de mexer com imobiliária também. Geralmente você tem que pagar alguma coisa para a imobiliária. Você investindo em fundos imobiliários, você também foge dessa situação. Os investimentos em fundos imobiliários, eles são livres de imposto de renda. Se você investir em imóvel físico, você tem que pagar 27,5% em relação aos seus lucros provenientes desses aluguéis. Imagina só, você pagar 27,5% para o Estado, é quase 1/3 do valor dos seus ganhos. Investindo em fundos imobiliários você tem bem menos burocracia, já que você não precisa ir em cartório, você não precisa ir em imobiliária, você não precisa ir nesses lugares. Você senta na frente do seu computador ou pega o seu celular e faz os seus investimentos. Diversificação geográfica. Com pouco dinheiro você pode investir em muitos ativos em diferentes regiões do Brasil. E qual é a grande desvantagem dos fundos imobiliários? No meu ponto de vista, é você ficar sabendo da cota a toda hora. Toda hora que você pega o seu aplicativo da corretora, você abre no computador ou abre no celular, você vai ver aquele número piscando lá na tela. Esse número muitas vezes ele faz com que a pessoa venda o fundo imobiliário. Por quê? As cotas elas variam, então você compra uma cota a 100 reais, amanhã ela pode estar 90, depois ela pode ir para 98 e essa volatilidade é normal e as pessoas muitas vezes não estão acostumadas com essa volatilidade. Mas saiba que se você tiver um imóvel físico, essa volatilidade também ocorre, só que você não fica sabendo em tempo real. Então para mim essa é a grande desvantagem. Pessoal, gostou do vídeo?
Esse foi o vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e recomende o vídeo para algum amigo. Esse foi o vídeo introdutório sobre os fundos imobiliários. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e bons investimentos.